O Política em Foco recebe hoje o ex-deputado Marcos Pestana, do PSDB, e pré-candidato pelo partido ao governo de Minas. Deputado, prazer receber o senhor, prazer ter o senhor aqui conversando sobre Minas Gerais, poder levar mais informação para os mineiros, para os eleitores mineiros. E a gente queria começar já pedindo que o senhor se apresente para quem ainda não o conhece. Quem é o Marcos Pestana? A história política do Marcos Pestana, por favor. Primeiro, eu queria agradecer muito a Mirth pelo convite de estar aqui dialogando com toda a rede de rádios e TVs do interior de Minas. E pouca gente sabe, uma das minhas páginas do currículo como administrador público, como homem público, foi que eu fui chefe de gabinete 3 anos do Ministério das Comunicações. E tive muito contato com o sistema de rádio e TV do Brasil inteiro. E eu acho interessante, eu comento sempre isso, que quando vieram as redes sociais, se enraizou a internet, decretaram a morte do rádio, né? Todo mundo fala. E agora inventaram uma rádio chique que chama podcast. Pois é. Inventaram... e a rádio, eu sempre falei, olha, a TV aberta pode morrer por causa dos streamings. Mas a rádio é o instrumento mais popular que tem e é o único meio de comunicação que permite a pessoa fazer 2 coisas. O taxista está trabalhando e ouvindo a rádio. O dono da banca de jornal está trabalhando e ouvindo. A dona de casa está fazendo o almoço e ouvindo o rádio. Então, o rádio não vai morrer nunca. Né? Nós estamos caminhando para o centenário, né? da rádio e é uma coisa fantástica. A rádio nunca vai ser substituída nem pela internet, nem pela TV, nem por nenhum outro meio de comunicação. As rádios são os mecanismos mais populares e que levam informação. Mas você perguntou quem eu sou? Eu sou um homem público vocacionado. Eu comecei com 16 anos com uma liderança estudantil no movimento secundarista. Eu liderei um movimento no meu colégio, em Juiz de Fora. A partir daí, muitas lideranças me procuraram saber quem é o líder dessa passeata enorme, em pleno o regime autoritário, em 1976. Eu tinha 16 anos. E aí eu me aproximei, através da teologia da libertação, os movimentos de base da igreja, eu comecei a desenvolver o meu espírito crítico, a minha percepção do mundo. E fui para a universidade, fui presidente do DA de Economia da Universidade Federal de Juiz de Fora, fui presidente do DCE e antes de me formar me tornei vereador aos 22 anos como fruto da militância estudantil. Eu não cheguei na política por cargos, por mandatos eletivos, por eleição. Eu já tinha uma experiência anterior como estudante. E aí fui vereador 6 anos, depois secretário municipal de governo da Prefeitura de Juiz de Fora e vim para Belo Horizonte ser secretário de planejamento. Fui 4 anos secretário de Planejamento e Orçamento e Coordenação Geral de Minas Gerais. Fui para Brasília, 3 anos no Ministério das Comunicações, 1 ano como vice-ministro do Meio Ambiente e retornei a Minas para ser 8 anos secretário de Saúde. Me elegi deputado estadual, 2 vezes deputado federal. Então, eu sou um misto de professor intelectual, técnico de administração pública e homem público e político. Então, tem 40 anos, com 22 anos eu me elegi vereador. Experiência no Legislativo e no Executivo. Né? E é engraçado, são 18 anos no Executivo, 18 anos no Legislativo. A maioridade nos dois, né? A maioridade nos dois. E que dá um equilíbrio. Porque eu tenho uma perna técnica, eu tenho uma perna política e eu tenho uma perna... tem que ter 3 pernas, teria que ser um tripé, mas acadêmica. Eu gosto de estudar, de escrever. Então, assim... mas cada um tem uma vocação na vida. O Arthur Moreira Lima para tocar piano, o Neymar para jogar futebol. Um tem jeito para ser comerciante, vender TV, sofá, combustível. O outro para ser cartola de futebol. A minha vocação, a minha vida é a administração pública e a vida pública.
e eu me orgulho profundamente disso. Sempre fui servidor público, professor universitário da Universidade Federal de Economia, a Universidade Federal de Juiz de Fora, da Faculdade de Economia. Então, assim, eu sempre fui servidor público, minha vocação é pública. Depois que eu abandonei a Câmara e não atendi a convocação para reassumir um mandato em 2019, durante 19, 20 e 21 é que eu tive a minha primeira experiência na iniciativa privada. Toda a minha vida é vocacionada para a república, res pública, a coisa pública, é cuidar das pessoas, cuidar da vida social. Essa é a minha vocação, eu acho que o meu talento, e eu sou profundamente realizado, porque eu faço o que eu gosto. Mesmo na iniciativa privada, que foi uma experiência importante e está sendo nos últimos 3 anos, mas eu gosto de uma coisa mais ampla, porque quando eu vi como secretário de saúde, eu notava o poder da política como ferramenta de transformação da vida, notar em cada município as transformações. Eu visitei mais de 550 municípios. E agora eu já queria fazer espero não estar interrompendo, né? Mas o que o Marcos Pestana viu hoje em Minas? Acredito que você já tenha passado por alguns municípios, algumas regiões, norte de Minas, Vale de Jequitinhonha, do que era antes e como está agora. E aproveitar, assim, o que aconteceu depois desse ato de 3 anos, né? 3 anos. De onde veio esse chamado para o senhor colocar o seu nome agora como... Olha, tem um diagnóstico embutido e um apelo de determinados atores políticos de Minas Gerais. O diagnóstico porque você só se move para um projeto desse se você não se reconhece nas alternativas que estão colocadas. Então, o diagnóstico que levou à minha pré-candidatura é uma insatisfação com o cenário que está posto para Minas Gerais, uma polarização entre o atual governador e o ex-prefeito da capital, onde, primeiro, eles são frutos da mesma árvore. Eles vieram da antipolítica. E isso foi uma onda em 2016, 2018. Se misturou a discussão da corrupção com a vida pública. Corrupção é caso de polícia, Ministério Público e do Judiciário. Política não tem nada a ver com isso. Política é uma poderosa ferramenta. Não deveria ter, né? É natural na atividade humana que haja ambições e apelos, atrações para coisas erradas, mas isso não se confunde com a vida pública. Isso é um subproduto e que tem que ser tratado com a lei. Não são os agentes políticos que têm que fazer julgamentos, investigações. Eu, inclusive, não acreditava muito em CPIs, porque não é a vocação. O Ministério Público, a polícia, o Judiciário tem expertise em tratar com esses casos. Mas a vida pública, né? Ela é uma ferramenta poderosa. Você pode transformar, quando você transforma a educação de uma geração, você constrói o futuro. Quando você dá assistência à saúde digna, como nós fizemos num trabalho reconhecidíssimo, então isso é gratificante, isso é a verdadeira motivação da vida pública. O Calil e o Zema vieram da antipolítica. Eles eram empresários antes, estavam legitimamente enriquecendo através do seu trabalho, mas nunca cuidaram da república, da coisa pública, da população. O Calil está na vida pública há 6 anos, o Zema há 4. Eu estou há 40, porque é uma vocação. Eu sou tido como um bom gestor, eu sou especialista em finanças públicas e em gestão pública. Eu fui professor de economia da Universidade Federal e tenho uma carreira aí de 40 anos. E, olhando as alternativas, a gente chegou à conclusão de que Minas merece mais. Porque essa polarização entre a falta e o excesso, porque o Zema é bem intencionado e tal, mas ele
não tem vocação, ele não tem energia, não tem liderança, ele mostra, tem um ar meio blasé, uma coisa assim que parece me desanimado, assim, e não leva a voz de Minas nos grandes temas nacionais, reforma tributária, reforma administrativa, reforma da Previdência, a questão do ICMS agora, todas as grandes questões, por exemplo, na pandemia, não havia uma voz firme de Minas defendendo uma correta postura frente à pandemia. Esse é o estado de JK, Tancredo Itamar Franco e Aureliano Chaves. Minas sempre foi o coração do Brasil. As grandes decisões passaram por Minas. E aí você tem um governador e um governo tímido, acanhado. Falta a voz de Minas. Quando Minas falta, o Brasil vai mal. E, por outro lado, você tem o Calil, que tem uma postura de chefe de torcida organizada, né? de galinha de briga. Outro dia ele ameaçou jogar um radialista, um youtuber, pela janela, já destratou a presidente da Câmara de Belo Horizonte. Então ele tem um estilo tipo sinceridade rude. Ele se comunica muito bem com a população, mas dentro de um estilo... E pela falta e pelo excesso, os dois não conseguem dialogar com a sociedade, com a Câmara de Vereadores de Belo Horizonte, com a Assembleia Legislativa, e isso atrapalha as conquistas que a gente precisa na educação, na saúde, na infraestrutura, na solução do problema fiscal que Minas está quebrado. Então, foi essa falta e o excesso, essa percepção de que Minas merece mais, que aí eu atendendo, eu não persegui isso, eu estava na iniciativa privada com a minha pequena empresa de consultoria, e aí prefeitos, vereadores, deputados do PSDB me procuraram propondo esse desafio. Eu estava muito tranquilo, com a minha vida muito mais assentada, mais leve, porque... Se pensa que a vida pública é um céu de brigadeiro, um mar de rosas, não é não. Mas eu aceitei o desafio, porque essa é a minha vocação. E eu sei o que eu fiz na saúde aqui. Eu sou o único candidato que tem uma placa em cada cidade. O nosso ouvinte, o nosso espectador, pode checar, é só ir no posto de saúde ou na farmácia de Minas, ou no hospital regional, que vai ver lá a placa. Nós fizemos um trabalho histórico, é considerado a melhor gestão estadual de saúde do SUS, da história do SUS. Então, isso me motiva. Embora a circunstância de Minas, a crise orçamentária fiscal é gravíssima, eu estudei os relatórios do Tesouro Nacional, tive reuniões técnicas em Brasília. É uma situação pré-falimentar, é uma ilusão. O Minas só está pagando as contas em dia porque tem uma liminar do Supremo suspendendo o pagamento da dívida. Então, nós precisamos sanear isso e, para isso, precisa de um especialista. Você não aprende isso na iniciativa privada. O Zema era e o Calil era um da área de empreiteiro, de engenharia, o outro um empresário comercial, que vendia móveis, eletrodomésticos e combustíveis, são muito bem sucedidos, mas a vida pública, aos interesses da sociedade, eles servem há muito pouco tempo. Eu queria entender, assim, qual é a avaliação que o senhor faz, porque eles, os dois, né, cada um ao seu modo, eles vieram você falou, dessa onda de 16, de 18, mas também essa onda antipolítica foi por algo que a população entendeu que não estava certo. Então, assim, qual a avaliação que o senhor faz dessa escolha, hoje, 4 anos depois, no caso de um, e 6 anos depois, no caso do outro, né? E, assim, o senhor falou da questão da liminar e tudo, sabendo que o senhor pode assumir, caso seja eleito, você vai ter que desarmar essa bomba. Então, assim, qual que é o caminho? O que o senhor vislumbra? Qual a perspectiva? Muito, mas eu tenho certeza, e senão não seria pré-candidato, que eu tenho as qualificações para desempenho do cargo de governador. Porque
A situação é tão grave, nosso ouvinte e espectador vai entender, a dívida de curto prazo, para vocês entenderem aí na ponta, se a sua dívida com carnê... A conta de padeiro, né? A sua conta na Casa Bahia, vamos deixar no padeiro para a gente não fazer merchandising, né? Mas se você tem uma dívida de um eletrodoméstico, que você comprou um financiamento, se você financiou o seu carro num banco, se você financiou a casa própria na Caixa Econômica e tal, é como se essa dívida de curto prazo, essa despesa de todo mês no supermercado, na loja de eletrodomésticos, no banco, Minas, essa dívida de curto prazo corresponde a 2 anos de receita. É como se juntasse toda a renda familiar de uma família... Sem gastar com mais nada. Sem gastar mais nada, levaria 2 anos para pagar. Esse é o chamado restos a pagar, que em Minas é totalmente discrepante com os outros estados. A dívida de longo prazo, que virou um contrato só com o governo federal, é uma dívida enorme, que deve ser paga em 30 anos, mas que a liminar do Supremo suspendeu. Só que essa dívida está sendo acumulada. Desde 2016 até agora, o governo federal pagou no lugar do governo de Minas 36 bilhões de reais. Que na hora que a liminar cair, em tese teria que pagar à vista. Então, é uma situação gravíssima. Você deve, no curto prazo e no longo prazo, você deve 2 receitas anuais e 1/3. É uma situação gravíssima, não é para amador. E aí eu sou professor de finanças públicas, fui secretário de Planejamento e Orçamento, pilotei o orçamento da saúde, que é um dos maiores do Estado, e eu sei que é difícil, você vai ter fontes, infelizmente, a única fonte de investimento plausível, concreta para os próximos anos, é fruto de 2 tragédias. Mariana e Brumadinho. Então, você tem o fundo da Vale, que está carimbado, que tem um acordo que envolveu a Assembleia de Minas, o Ministério Público. Se você tem uma margem de investimento, é fruto de uma tragédia, é irônico isso. Algumas soluções serão possíveis por causa do fundo da Vale, e a Samarco está também negociando aí um acordo semelhante para compensação dos danos ambientais causados pelos 2 desastres. Então, a situação é muito difícil, só que eu conheço o Estado como a palma da mão. Eu visitei mais de 550 municípios, tem uma placa em cada município, assim... E eu conheço a realidade de Minas, eu conheço o Triângulo, Jequitinhonha, Norte de Minas, Zona da Mata e tal. Eu sei, eu tenho uma clareza muito forte de quais são as ações necessárias para potencializar o desenvolvimento de Minas. Precisa de força, de liderança, de vontade. Sim. Eu quero ser governador porque eu acredito num projeto, em determinadas ideias, uma ação forte na área educacional, de ciência e tecnologia, recuperar os programas que foram cancelados, descontinuados. E, assim, o nosso legado, a diferença é que eu venho em nome de um legado. O PSDB ocupou 16 anos no Palácio da Liberdade. As maiores conquistas, linha verde, duplicação da Antônio Carlos, aqui em Belo Horizonte. Os 7 últimos hospitais foram da nossa época, na época que eu era secretário. A parceria com o Adelmo Leão, lá em Uberlândia, a parceria com a Prefeitura de Uberaba, os 2 hospitais regionais. Aqui em Belo Horizonte, a parceria com o Márcio Lacerda, na época, para o Hospital do Barreiro, o Hospital Metropolitano. A abertura do Hospital de Venda Nova. O Hospital de Pirapora, a chuva tinha abalado o antigo hospital. Nós construímos um hospital novo em Pirapora. A maternidade é o Hospital de Birité. O senhor falou em parceria.
E a partir daí eu já queria já puxar a informação de que, assim, com quem o senhor está agora? Com quem o PSDB pretende governar junto? Assim, eu acredito hoje, quarta-feira, dia 22. O senhor já tem algum nome para vice? O senhor já consegue nos adiantar? Pelo menos o partido que, eventualmente, na Nacional já está com o MDB, né? Sim, eu Tasso tive com a Simone Tebet ontem. Isso. O que a gente consegue trazer para Minas desse acerto nacional? Olha, primeiro é o seguinte, o governador vai ter que ter coisas que o Zema e o Calil não revelaram, capacidade de diálogo. Você vê, o Zema faz um projeto de rodoanel sem conversar com o prefeito de Betim, com a prefeita de Contagem e com os prefeitos da região metropolitana. Eu só queria, assim, eu espero muito poder conversar com o governador também, pré-candidato à reeleição, né, aqui, a gente receber ele. Mas, assim, hoje o PSDB, o senhor consegue ver quem do seu lado para governar? Vai ter que ser uma coisa muito maior que só a aliança eleitoral. Sim. Porque nós vivenciamos isso. O acordo da dívida não sai porque o governador Zema não consegue dialogar com a Assembleia e vice-versa. Então, tem que desobstruir esses canais para alcançar resultados para a população. Sem Assembleia não se faz nada. Então, precisa de um bloco muito amplo apoiando as reformas e os avanços necessários. Então, seu vice vem da Assembleia? Hoje, nós estamos dialogando para efeito eleitoral com o MDB, que nós fizemos uma parceria nacional em torno da candidatura da senadora Simone Tebet, PDT. E o senador Tasso será o vice delas? Já está praticamente certo. O Tasso, inclusive, seu conterrâneo, está com Covid. Então, ele até ia ontem na conversa com a Simone, mas ele está ilhado lá 7 dias por conta da Covid. E ele será, provavelmente, o vice-presidente na chapa da Simone. Estamos conversando com o PDT, o deputado Marierim já está conduzindo isso junto com o deputado Paulo Biak, que é presidente do PSDB. Estamos conversando com a União Brasil, com o deputado Bilac Pinto. Mas a União já sinalizou com o Calil. Não, a direção nacional precipitou. O Bilac não ficará com o Calil, e ele que é o principal, ele e o deputado Marcelo, são os dois líderes aqui do União Brasil em Minas Gerais. E o Bilac é muito firme, ele ou ficará conosco ou com o governador Zema. E é um amigo de décadas. Em 2006 eu fiz dobradinha com o Bilac no sul de Minas, em 3 municípios. Então, assim, e a gente convive no Congresso há muito tempo. E então o Bilac, nós estamos conversando com a União Brasil, jantei com ele essa semana, e tivemos junto com o presidente Paulo Abiac, do PSDB, e estamos conversando com Cidadania, que tem esse instituto novo, que é a Federação Partidária. Isso que eu ia perguntar agora. É uma ferramenta nova, ainda está sendo absorvida, né? E esses são os parceiros iniciais, União Brasil, MDB, PDT e Cidadania, com o PSDB. Estamos dialogando com outros partidos. É claro que eu comecei, desde que foi eleito e tomou posse, o Zema é candidato à reeleição, contradizendo o Estatuto do Novo, que inicialmente proibia a reeleição. Mas as coisas são dinâmicas, né? E o Calil já é candidato a governador desde que se reelegeu em 2020 a prefeito. Todo mundo sabia, quando ele pôs o Fuad lá, que ele se desincompatibilizaria para ser candidato a governador. Eu surgi há 1 mês atrás. Quer dizer, vários partidos já tinham avançado outras negociações. O jogo do Calil já está claro, fechado, a chapa já está fechada, não tem espaço para outro partido. A formação da chapa do Zema está muito confusa,
Essa semana a gente muitas teve mais vítimas. informação de cidadania que veio, o senhor também já se pronunciou, o senhor falou Sim. que foi ali um meio Não, é atrapalhado. natural. As pessoas têm que entender. Eu sou um pouco especialista em reforma política e sistemas partidários, eleitorais. Eu estudei isso desde 30 anos atrás. E é muito bom poder compartilhar isso agora com o senhor. Eu fui das 4 comissões de reforma política, 2011, 13, 15 e 17. Porque no Brasil é assim, ano ímpar tem reforma política, no ano par tem eleição. Tem eleição, Você não consegue estabilizar as regras. Então, a última reforma política, que eu já não estava lá, em 21, que fez as regras do jogo para essa eleição, criou a figura da federação. Para o nosso espectador, o nosso ouvinte entender bem, eu costumo falar que a simples coligação, como era no passado e que está proibida agora, é namoro de carnaval. Começa no sábado e na quarta-feira de cinza, cada um vai para o seu lado. A federação é um noivado sério com pretensão a casamento. É um ensaio de casamento. E a fusão, como foi feito entre o Democrata e o PSL. Para dar origem à União Brasil, é um casamento, propriamente dito, que aí é uma fusão. O que nós estamos vivenciando com cidadania é uma experiência nova, foi um instituto jurídico inovador, onde dois partidos se unem, ou 3, só 3 federações foram aprovadas no TSE, e esses partidos que estão federados têm que se comportar 4 anos como um único partido fosse. Então, a Federação com Cidadania é muito recente, está num período de ajuste de governança, de processo decisório, então é natural uns tropeços, mas hoje eu vou jantar como parte da direção do Cidadania. Eduardo Costa está junto? Não, ele não é. O Eduardo é um comunicador muito popular e tudo, mas nunca entrou direto na vida partidária, política. Ele não é um dirigente. Ele foi filiado, se eu não me engano, recentemente. Sim. Não, eu vou estar com a velha guarda. E hoje de manhã conversei com o deputado João Vitor, que é um grande amigo, e estamos aí. São acertos naturais que vão ocorrer. Agora, eu estou muito disposto, tive que alterar minha vida, minha rotina completamente, porque eu estava casado em Brasília, morando em Brasília, com minha empresa, pequena empresa de consultoria em Brasília, e aí viraram minha vida de cabeça para baixo, né? E eu estou muito feliz de desempenhar esse papel. Acho que o debate político está pobre. Eu acho que é preciso discutir as políticas públicas, porque a política não é um fim em si mesmo. Partidos, candidaturas, não encerram em si mesmos. É uma finalidade. A finalidade é agir para transformar a vida das pessoas, melhorar a vida, principalmente dos mais pobres, que precisam do serviço público. Porque a classe média alta, as faixas de maior renda, os ricos, não precisam do SUS, tem plano de saúde, não precisam da escola pública, tem a escola privada, mas tem questões que afetam a sociedade como toda, né? Por exemplo, a questão da infraestrutura de estradas ou a mobilidade urbana, questões como a segurança pública. Não adianta a pessoa ser rica e ter que ficar trancada num condomínio, num gueto de milionário, porque tem medo da criminalidade de uma sociedade desigual. Saíram dados impressionantes, isso é que importa, essa é a verdadeira discussão. A inflação está sendo reacendida e infernizando a vida das famílias. Nós batemos 2 tristes recordes recentemente, 33 milhões de brasileiros passando fome. Isso é inaceitável. Isso toca, quer dizer, a gente precisa fazer a vida pública com paixão e com generosidade e com convicção de que sociedade a gente quer. 33 milhões de brasileiros passando fome, 20
e 2 vivendo com R$7 por dia abaixo da linha da pobreza. Quer dizer, que sociedade é essa? Que adianta o milionário ter aviãozinho, helicóptero, Mercedes-Benz e não sei o que mais, e ter medo de sair na rua e ser assaltado? É preciso mais solidariedade, é preciso mais humanismo, é preciso se preocupar com as pessoas. O nosso país é um dos mais desiguais do mundo. E esse é o objetivo final da política. E para resolver os problemas tem que ser eficiente. Não adianta você só ter o sentimento, a autenticidade na dedicação às causas do povo, mas tem que ter competência para ser útil, para resolver os problemas da saúde pública. Você vê, o nosso legado é imbatível. As estradas, eu vi uma matéria hoje no jornal, uma estrada lá em Janaúba, no norte de Minas, que parece um terreno lunar, de tanto buraco, né? Está parado, tudo parado, tem 8 anos que o Estado está parado. Nós, no nosso governo, fizemos um processo, 209 cidades que não tinham conexão asfáltica, foi feito. 219 cidades. E foram 5.300 quilômetros novos de cidades onde, você imagina, para os jovens que estudam na cidade maior, que vão todo dia por causa do ensino superior. Nas cidades pequenas vão para o polo regional, atrás da faculdade. Os doentes que vão para o hospital regional. Então era lama na chuva, poeira na seca. Nós asfaltamos. Eram 225 cidades sem asfalto. 6 eram rodovias federais. 219 estaduais. As 209 estaduais foram feitas. E a federal só uma. Deputado, a gente ficaria aqui certamente um dia inteiro conversando, mas a gente precisa deixar o espaço igual para todo mundo. Sim, não sei. Mais uma vez, lhe agradecer essa disposição em vir, conversar com a gente, conversar com o nosso associado, com o telespectador, o ouvinte de rádio também. E agora, assim, depois desses agradecimentos, pedir para que o senhor faça as suas considerações finais e o senhor colocar aí o que o senhor espera. Eu quero me dirigir através da rede Amirte, das rádios e TVs, me dirigir à população. Eu me dediquei a vida toda à transformação da realidade social, preocupado em melhorar a vida das pessoas. E há uma diferença enorme, né? As coisas não são iguais. Essa chamada nova política que surgiu é muito blá, blá, blá de rede social. É muito espuma e pouco chope. É muito like, é muito lacração e pouco resultado para a população. Nós não, nós viemos, os 7 últimos hospitais fomos nós que fizemos, e tem 6 parados há 8 anos. O asfalto do Estado está numa pindaíba danada. E nós fizemos 5.300 quilômetros só no processo. Eu venho em nome de um programa de governo muito bem arquitetado, com a experiência de 40 anos, seja política, seja teórica, seja administrativa, de saber fazer. Não é à toa que tem uma placa. Eu posso afirmar que eu sou o único candidato que tem uma placa em cada município. Todas as obras de infraestrutura fomos nós que fizemos. Então, eu não venho em nome de bate-boca. Eu sou seguidor do Ulisses Tancredo. E o Tancredo falava que em Minas quem briga são as ideias, não são as pessoas. Eu quero esgotar esse processo. Se o povo mineiro me der a honra de ser seu governador, eu quero poder tomar um café com Calil, com Zema, com Carlos Viana, no dia seguinte conversar sobre o futuro de Minas. Porque são adversários eventuais. Eu acho que eu sou mais talhado para o desafio de governar Minas. E quem vai decidir é a população ouvindo os debates e construindo a sua opção. Eu estou fazendo a minha parte, a dos outros eu não posso fazer. Eu estou me disponibilizando com os 40 anos de experiência que eu tenho como vereador, deputado estadual, federal, secretário de orçamento, secretário de saúde, secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente, tudo isso eu estou colocando a serviço de Minas,
Estou me apresentando como uma alternativa e democraticamente vou debater com os meus adversários eventuais nessa etapa da vida política de Minas. E eu tenho confiança que se o povo me permitir chegar ao governo de Minas, eu vou honrar cada minuto, a cada hora dos 4 anos, essa confiança depositada. Então, mais uma vez, agradecemos, esperamos ter levado mais informação, ter clareado mais aí as ideias para que os eleitores façam uma escolha segura, façam uma escolha imaginando o que é o melhor para si e para a população mineira. Muito obrigado. Obrigado a você.